Salve, nação tricolor! Tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer as últimas informações e novidades do nosso tricolor. Tá? As coisas não estão fáceis lá, mas vamos tentar esmiuçar para ver se a gente encontra alguma notícia boa, que tá difícil. Mas antes, deixe eu me apresentar, meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. E para você que está aí assistindo esse vídeo, quero te pedir um favorzaço. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, não custa nada, é de graça. Nos ajude a crescer esse canal, a fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Eu conto muito com você, tá? Dá essa força. Bom, eu quero começar esse vídeo falando sobre o Galopo, né? O Galopo, como vocês sabem, se machucou com gravidade no jogo com Água Santa, rompeu os ligamentos do joelho e ele se submeteu a uma cirurgia. E ele foi iniciar o tratamento dele lá na Argentina, sob a supervisão de um fisioterapeuta do clube que vai acompanhar. E ele só retorna ao São Paulo assim que tiver liberação da médica para voltar para o Brasil e seguir o tratamento no CT da Barra Funda. Vocês acham que ele fez o certo? Deixem aí nos comentários. Bom, e o Wellington também passou por cirurgia, né, na última segunda-feira para corrigir uma lesão no tornozelo esquerdo. Também é outro que vai ficar fora aí um bom tempo. O Galopo, a previsão é de pelo menos 6 meses. Então, o Wellington também vai ficar um tempinho fora. Com isso, o São Paulo está tendo que ir ao mercado, né? O São Paulo está perto de contratar o tal do Rai Ramos, do Ituano. Para quem não se lembra, esse Rai Ramos é aquele lateral direito que fez aquele golaço no jogo contra o time da Marginal, nas quartas de final agora do Paulistão. Ele é um lateral direito de 28 anos, teve passagens no Londrina e no Oeste. Tá? É um jogador, né? Porque a gente não pode esquecer que uma coisa é jogar no Ituano, outra coisa é jogar num clube grande como o São Paulo. E ele chega para reforçar um setor bem problemático. Tem 5 jogadores na posição, porém 3 estão lesionados. Igor Vinícius, Rafinha e o Moreira. E os outros 2 que tem não empolga. Natan e Orejuela. Então, vamos ver o que dá, né? Ainda faltam alguns detalhes para anunciar a contratação oficialmente. E o São Paulo também está atrás do tal de Jamerson, o lateral esquerdo do Guarani. Tá? O pedido inicial era de 10 milhões, mas esse valor foi revisto. E agora o Guarani aceita jogadores também no negócio. O São Paulo parece que venceu a disputa com o Santos e o Curitiba. É um lateral esquerdo também de boa qualidade, mas como eu falei do Rui Ramos, eu falo também sobre esse Jamerson. Uma coisa é jogar no Guarani, outra coisa é jogar no São Paulo. E no caso da lateral esquerda, a coisa está ainda pior, porque o Wellington agora operou, o Caio Paulista não convenceu, o Patrick Lanza também não empolgou, então precisa de um lateral esquerdo, né? Vamos ver aí se também chega para somar, né? Para somar. Porque, assim, esses jogadores que são menos conhecidos, a gente tem que ver se não sente a pressão. É isso que a gente tem que ver. E também tem que ver se vai cair nas graças do Don Corleone e Rogério Ceni. Porque ele pede jogador, o jogador chega e depois fica encostado. Né? E por falar em Rogério Ceni, o Luan
parece que vai renovar. Tá dando a entender que vai renovar. O São Paulo fez uma proposta, o Luan fez uma contraproposta. Segundo o André Hernan, essa contraproposta, o Luan ele pede menos que o São Paulo ofereceu. Porque ele diz que ele quer ser importante para o time. Que os valores é o de menos. Vamos ver o que o São Paulo vai responder. E o porquê que eu citei o Rogério Ceni? Porque os dois andaram às rusgas, igual o Marcos Paulo. Só que no caso do Luan, o Luan ainda respondeu em campo. Mas o Luan também andou postando coisas nas redes sociais, também começou a curtir as coisas, as críticas ao Rogério, enfim. Mas ele recuperou o futebol em campo. O problema maior do Luan é físico. Né? É físico. Vamos ver, né? Se vai fechar essa negociação. O São Paulo ia fazer um treino em 2 períodos, porém, né, como tem sido, né? Porém, a rapaziada reclamou e não, no final das contas, acabaram por fazendo só no período da manhã. Será que esse não é um dos motivos, né, por forçar demais na parte física, que acaba estourando os jogadores? É um caso para ser estudado. Né? E eu não ia citar, tá, mas vou dar só uma pincelada. A entrevista do Júlio Casares, que foi feita na porta do CT com o André Hernan, foi uma entrevista constrangedora, na minha opinião. Parece que foi tudo encenado. E quando ele fala que eles nunca pensaram em demitir o Rogério Ceni, sabe, me dá desespero. Porque se antes já estava difícil o Rogério extrair alguma coisa desse elenco, agora é que não vai. São Paulo vai ser assim. Ganha uma partida, empata 2, 3, perde 1, 2. Enfim. Eles não vão correr pelo Rogério. Vazou aquela história de que eles não quiseram ir para Cotia fazer intertemporada para não ficar muito tempo com o Rogério. Tem uma parte do elenco que quer ver o Rogério pelas costas. Então, galera, o São Paulo está perdendo a chance de corrigir a rota na hora que tem que corrigir. Vai insistir com o Rogério Ceni e a tragédia vai ser vista lá na frente. Porque ele vai continuar insistindo com o Rodrigo Nestor, vai continuar insistindo com Pablo Maia, com Luciano de camisa 10. São erros pontuais que todo mundo está vendo, só ele que não vê. É uma pena. Bom, e para encerrar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para vocês, quem foi o melhor entre os 9 reforços até o momento? Eu fiz um ranking. Depois eu gostaria muito que vocês falassem o de vocês. Eu vou citar só os 3 primeiros, e vou justificar, e depois falo o restante, porque ficaram nas posições que ficaram. Para mim, por mais que ele não seja a 8ª maravilha, foi a melhor contratação dessa temporada, o Wellington Rato. Não é uma Brastemp, mas é a melhor contratação. O Mendes, para mim, foi a 2ª, apesar dele não ter se firmado no time ainda. E o Pedrinho, se não tivesse feito a mercadoria que fez, para mim ele estava em 3º. Tá? Aí na sequência eu coloquei o Alan Franco, o Rafael, o David, o Caio Paulista, o Erisson e o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, por último, nem preciso dizer o porquê, né? O Erisson até agora não provou a que veio. O Caio Paulista eu já conhecia do Fluminense. O David é butinudo,
torcida do Cruzeiro que o diga. O Rafael, até agora eu não entendi como é que ele não foi titular em nenhuma das equipes que ele jogou. Chegou no São Paulo, sentou na janelinha, passou na frente do Felipe Alves e do Jandrei. Coisas de Rogério Ceni. Então, o meu ranking dos melhores reforços, para mim, os 3 primeiros é Rato, Mendes e o Pedrinho, com a nota que eu falei. Se ele não tivesse feito a caca que ele fez em relação à agressão à namorada, ele seria o terceiro, porque o Pedrinho é o único do elenco com as características de agredir o adversário, de ir para cima. São Paulo não tem outro. Não tem outro. Então, para mim, o Pedrinho, tirando esses problemas extracampo, para mim ele é o terceiro. Tá certo? E para vocês? Qual seria o ranking de vocês entre as 9 contratações desse ano? Tá? Bom, vou ficando por aqui. Devo voltar aí no final de semana. Ou, se surgir alguma notícia mais importante. Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor. Uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.